Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê. Eu vou abrir o programa de hoje falando sobre diabetes gestacional com a nossa endocrinologista Karina. Bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bom? Boa Vamos tarde. ajudar as mamães a entender então um pouquinho sobre esse assunto. Acho que muitas mulheres devem te procurar, as ginecologistas e obstetras devem pedir a tua ajuda nesse momento, porque é bem recorrente, né, Karina? Realmente, é uma queixa, uma procura bastante constante essa questão do diabetes gestacional. E estima-se que quase 18% das gestações acabem evoluindo com o diabetes gestacional. Então, é considerada essa elevação da glicemia, a alteração metabólica mais comum no período da gestação. Olha só, e assim, tem motivos, tem como a gente já imaginar, talvez essa mulher vai ter porque a mãe dela teve, é genético, então me explica como é que funciona. Realmente, tem algumas mulheres que estão sob maior risco de desenvolver o diabetes gestacional. A idade acaba sendo um fator de risco, mulheres acima de 35 anos têm mais chance de desenvolver. Aquelas mulheres que já têm sobrepeso, obesidade ou mesmo ganho de peso excessivo durante a gestação. As mulheres que têm histórico familiar, como você mencionou, também estão sob maior risco. E as mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos ou que já tiveram outras gestações com diabetes gestacional também estão mais susceptíveis a essa alteração. Olha só, então já são alguns fatores aí para já ficar em alerta. Isso, exatamente. A gente sabe que na gestação, em virtude da produção pela placenta de alguns hormônios que aumentam a glicemia, o açúcar no sangue, acaba gerando um ambiente mais propício para essa alteração, digamos assim. Isso seria um mecanismo até para proteger o bebê e para garantir um suprimento adequado de nutrientes para ele. Porque a gente sabe, o corpo é sábio, né? Isso, então é tudo pensado para o bebê. Claro. Só que se o pâncreas da mãe não tiver a capacidade de aumentar a produção da insulina, que é o hormônio que regula o nível do açúcar, o diabetes gestacional pode acabar acontecendo. Se há um aumento compensatório da insulina de maneira adequada, digamos assim, a gente não encontra essa elevação da glicemia. Entendi. E é bem importante também a gente deixar claro que o diabetes gestacional é caracterizado por esse aumento da glicemia visto pela primeira vez na gestação. Porque existem aquelas mulheres que têm diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que já fazem seu tratamento e acabam engravidando. E não, diabetes gestacional é quando acontece a alteração pela primeira vez na gravidez. Exatamente. Por isso, até por ser frequente e tão importante esse reconhecimento, é que normalmente o exame de glicemia faz parte da rotina dos exames de pré-natal, que habitualmente a gente faz. Então, até para a gente caracterizar, a gente costuma fazer o exame da glicemia já no exame da rotina do pré-natal do primeiro trimestre. E habitualmente a gente faz aquele exame da famosa curva do açúcar entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. A gente coloca como valores normais em jejum até 92, 1 hora depois da ingestão daquela solução com açúcar bem doce, até 180, bem doce, e 2 horas depois até 153, seriam os valores considerados ideais, digamos assim. E um valor alterado já faz o diagnóstico do diabetes gestacional. Não é necessário que a mãe tenha os 3 valores alterados, digamos assim. Entendi. E daí, tendo esses valores alterados, tendo esse diagnóstico, o que vem pela frente? Como que vai ser essa gestação para essa mulher? Bom, é importante a gente ficar atento porque o diabetes gestacional pode estar associado a diversos riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. E quanto maior o nível de açúcar, teoricamente maior vai ser o risco do desenvolvimento dessas complicações. Para a mãe, o que é mais comum, que a gente observa, o polidrâmino, que é o excesso, o aumento do líquido amniótico, maior risco de trabalho de parto prematuro,
maior risco de pré-eclâmpsia e até mesmo maior risco de infecções. Já para o bebê, o que a gente nota é o maior risco de crescimento, aborto e malformação, principalmente se essa alteração do açúcar já for diagnosticada e encontrada no primeiro trimestre. Olha só. E é importante também a gente frisar que esses efeitos, esses riscos, eles não estão presentes só na gestação. Existem diversos estudos associando tanto a mãe com diabetes gestacional quanto o bebê a vários efeitos metabólicos futuros, assim. Então, a mãe tem maior risco de desenvolver diabetes com o passar dos anos. Claro. Estima-se que até quase 70% das mulheres com diabetes gestacional vão voltar a apresentar alguma alteração da glicemia com o passar do tempo. Sim. E o bebê também tem maior risco de desenvolver diabetes e obesidade no futuro. Olha só, um alerta mesmo, né? Para já cuidar da alimentação daquela criança. E daí, assim, o que acontece durante a gestação? É prescrito uma dieta, medicamento? Como é que funciona? Bom, o tratamento principal para o diabetes gestacional acaba sendo a famosa mudança do estilo de vida. Na verdade, essa mudança não faz parte só do tratamento, mas da prevenção do diabetes gestacional. E, na verdade, essas medidas, o que a gente recomenda é que já iniciem no planejamento da gestação, antes mesmo da mulher engravidar. Então, seria basicamente a alimentação, a dieta, evitar ao máximo os açúcares, tentar diminuir os carboidratos e preferir os integrais, os carboidratos complexos. De preferência, se a mãe conseguir manter um acompanhamento nutricional especializado, seria uma situação ideal. E muita gente até tem dúvidas nessa questão da alimentação, até sobre o uso do adoçante, é uma pergunta bastante recorrente. E o adoçante pode ser usado na gravidez, é seguro, desde que com moderação. Claro. Poderia ser uma alternativa ao açúcar. De qualquer maneira, o que a gente recomendaria era evitar os dois, mas se for usar é preferível o adoçante. Sempre que possível, estimular a prática da atividade física, obviamente, se não tiver nenhuma contraindicação para o exercício, e o controle do peso também é fundamental nesse período. Para as mães com o peso normal, com o índice de massa corpórea normal, a gente calcula um ganho de peso máximo durante toda a gestação de até 16 quilos. Para aquelas mães que já têm um sobrepeso, que é aquele índice de massa corpórea entre 25 até 30, um ganho de peso total de até 11 quilos seria o recomendado. Já para as mães que já têm um quadro de obesidade, daí a gente restringe um pouco mais esse ganho de peso. O ideal seria entre 5, no máximo 9 quilos o ganho de peso. E na grande parte das mulheres, das mães com diabetes gestacional, a gente consegue um controle glicêmico, um controle do diabetes gestacional muito bom só com essas medidas. E para a gente saber se essas medidas estão realmente funcionando, a gente sempre recomenda a monitorização da glicemia e também a avaliação do crescimento fetal. São esses dois os nossos principais parâmetros para avaliar se realmente o tratamento está sendo eficaz. Com relação à monitorização da glicemia, normalmente a gente coloca como um alvo que não ultrapasse o valor de 95 em jejum, até 140 quando medido 1 hora depois da refeição e até 120 quando medido 2 horas depois da refeição. Então é bem importante que a mulher com diabetes gestacional realmente faça essa monitorização em casa, que esse vai ser o melhor parâmetro para a gente avaliar a resposta do tratamento. E daí o crescimento fetal a gente acaba avaliando através do ultrassom, principalmente com a medida da circunferência abdominal do bebê. Então seriam esses nossos dois principais parâmetros. Quando, apesar dessas medidas, a gente não consegue uma boa resposta, a glicemia ainda está acima desses valores, ou o crescimento do bebê está acelerado, aí sim está indicada a instituição de um tratamento medicamentoso para essa mulher.
O que normalmente é colocado como uma primeira opção acaba sendo o uso da insulina, mas nos últimos anos vários estudos têm surgindo com o uso de um tratamento de via oral também, para facilitar a adesão ao tratamento, que seria o uso da metformina. Mas é bem importante que essa decisão em relação a iniciar um tratamento medicamentoso e qual tratamento medicamentoso, dosagem, claro, deva ser sempre individualizado com a paciente, a obstetra e a endocrinologista. Nossa, adorei. Quanta informação. Adorei. Olha, tenho certeza que quem está nos acompanhando também se muniu de informações de qualidade. Agora esse tema é um tema que nós, mulheres, conseguimos entender. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. E até o nosso próximo encontro. Não, imagina. Até mais. O ecocardiograma fetal é o exame de ultrassom do coração do bebezinho. O coração do bebezinho é avaliado dentro da barriga da mãe. É realizado com um aparelho de ecocardiograma, um aparelho de ultrassonografia. Pode ser realizado precoce ou mais tardio, sendo que tem uma idade gestacional adequada para a realização, que é entre 24 e 28 semanas. Mas pode ser feito antes, pode ser feito depois. Avalia a anatomia do coraçãozinho, formação, função do coraçãozinho do bebezinho ainda dentro da barriga da mãe. Aquele assunto que amedronta as mães e os pais, desfraude. É um tema bem complicado que todos os papais e mamães vão ter que enfrentar em algum momento, em algum período, e eu trouxe aqui a Sabrina. Bem-vinda novamente. Oi, tudo bom? Tudo Obrigada bom. pelo convite. Então vamos ajudar a esses Sim. pais e mães entenderem um pouquinho sobre esse processo e tirar esse pavor que eles têm. Olha, Mari, o problema do desfraude é que eu vejo que é um problema global, né? A sociedade fica ali com medo do desfraude, o desfraude vira um pavor, e o desfraude era para ser algo natural, algo leve. Né? E é uma cobrança. É uma cobrança. E muitas mães chegam no meu Instagram assim: doutora, meu filho tem 2 anos e meio, não desfraudou, o que eu faço? Porque a escola não vai aceitar meu filho. Isso. E fica essa confusão. Verdade. E eu vejo que essa mãe, ela fica muito aflita, ela tá pesada, ela tá cansada. E o desfraude era para ser igual ao andar, né? Natural, a criança anda, naturalmente a criança fala, né? E quando tem algum problema, tanto na fala quanto no andar, peraí, vou buscar ajuda. Só que o desfraude parece que tem uma competição, Mari. Esse é o problema. Eu vejo que no dia a dia os pais ficam desesperados e tem uma competição de quem desfrauda primeiro. Então aquela coisa do, meu filho tem 2 anos e meio, já desfraudou, por que você usa fralda? Esse é o que a gente mais detesta ouvir, né? Essa comparação. Então assim, é super complicado, porque vários problemas, tu no consultório com certeza deve ver isso, de um desfraude precoce de feito de forma errada, depois adolescência ou no meio da infância, crianças com problemas devido a esse caso. Exatamente, Mário. O que eu vejo no consultório? Eu vejo, na verdade, o 8 e 80 que eu falo. Pessoas querendo desfraudar muito precocemente, e aí essa criança tem um medo do desfraude, medo de fazer xixi, medo de sentar no pinico, medo do cocô, porque muitas das vezes esse cocô dói porque a criança é constipada. Então essa constipação, esse cocô em bolinha, faz com que a criança sinta fazer cocô dói. Ela associa isso e aí ela não quer desfraudar do cocô. Claro. Então são situações que eu vejo. Outras, crianças com infecção urinária pós-desfraude, porque começa a segurar demais esse xixi e acaba tendo infecção urinária. Olha o perigo. Exatamente. Então, são muitas coisas que eu acabo vendo, ou por um desfraude precoce, porque os pais querem correr com esse desfraude, ou então, eu já vi situações de até vídeos na internet falando, ok, tem 7 anos, 9, 10, tudo bem se usar fralda de noite. Não, gente, não. Fralda noturna não é para ser usada desse jeito, assim, para criança grande. Passou dos 5 anos, a criança usa fralda, tem que ter uma avaliação para a gente ver o que está acontecendo e ajudar essa criança. Porque pensa, uma criança grande usando fralda, essa criança ela fica com autoestima baixa porque quer ir numa festinha, quer dormir na casa de um amiguinho, fazer uma festa do pijama,
quer fazer alguma coisa e não pode, ela fica constrangida Porque com certeza é um segredo dela com a mãe e com o pai, né? A chance de escapar o xixi é grande, ou então a vergonha de usar fralda é muito grande. Com certeza essa criança está sofrendo. Exato. Não tá tranquilo ali para ela. Está em sofrimento e aí, ok, 7, 9, 10, 12 anos. Eu já peguei adolescentes de 12 anos fazendo xixi na cama. Olha e só foram na consulta porque escapou xixi na casa da prima, ela ficou com vergonha e aí ela foi pedir ajuda. Olha só. Mas é bem complicado, né? Então, assim, quais são as dicas que tu tens para dividir conosco sobre esse processo? Existe um período que a gente tem que começar a falar, como abordar e como fazer isso? Eu vou dividir em duas partes. Primeira, eu gosto de uma fase que eu chamo de pré-desfraude. A gente sempre pensa no desfraude no ato de tirar a fralda da criança. Mas o desfraude é muito mais do que tirar a fralda da criança. É comunicar essa criança o que está acontecendo antes. Então, vamos falar sobre xixi, vamos falar sobre cocô. O que é xixi, o que é cocô. Mostrar a calcinha, mas não colocar a calcinha achando que a criança já vai colocar essa calcinha. Então, comentar. Olha, filho, olha a mãe fazer xixi. Eu falo que o pinico, por exemplo, ele pode ser usado antes da criança desfraldar. Comprar um pinico, ajudar, se a família tiver condições, levar na loja. Vamos escolher o seu pinico? E a criança escolhe o seu pinico, o pinico fica dentro do banheiro, porque não adianta colocar o pinico no meio da sala, que o pinico não é para ficar na sala, ele não é para virar um brinquedo, ele é para ficar ali, né, do lado do pinico, do vaso sanitário, por exemplo. E aí, por exemplo, a mãe vai com a criança no banheiro. Vamos, filho, fazer xixi? A criança senta de roupa e fralda no pinico, para ela já se acostumar a sentar, a relaxar e não ficar com medo do objeto. Entendi. Porque muitas das vezes os pais fazem o quê? Tira a roupa, vamos lá, agora você vai tentar fazer xixi. E não é assim, né? Não é assim. Ou então, esse processo de ensinar e levar para fazer xixi, eu vejo que algumas mães acabam fazendo obrigatório. Ontem mesmo recebi uma mensagem no meu Instagram, era de uma mãe falando assim que o menino dela tinha pavor de usar o pinico. E ela não sabia o porquê. Aí eu comecei, você faz, leva, incentiva ela. Não, eu estava levando demais, mas eu vi que ele começou a ficar com aversão. Eu acho que eu estava obrigando aí. Claro. Então não era uma coisa assim, vamos lá de vez em quando. Não, estava ficando, a mãe vai no banheiro, agora a gente vai junto. E aí o menino já começou a ficar, né, com medo. É muito difícil, assim, sabe? A forma que a gente vai abordar pode traumatizar. Então, por isso que eu penso assim, às vezes as famílias buscam um profissional quando já tem um problema, sendo que elas podem buscar para evitar esse problema. Exatamente. Faz uma consulta antes do processo, te enche de informação, faz um curso. Exatamente. Entende sobre o assunto, se prepara. Eu falo que o entendimento vai levar essa tranquilidade, essa paz no coração. Com certeza. Porque as mães estão muito desesperadas, estão muito aflitas por conta do desfraude. Agora, se elas aprenderem o processo, o que fazer antes, essa fase que eu falo do pré-desfraude, de comunicar, de entender as fases do desenvolvimento da criança, quais são os marcos. Uma coisa que eu vejo muito também de pergunta é: meu filho nem fala, mas ele não está desfraudado. Poxa, se a criança nem está falando ainda... Não está nem se comunicando que quer fazer xixi. Como eu vou desfraudar? Vamos trabalhar primeiro essa fala, essa comunicação dessa criança, né? Ou a criança não senta sem apoio. E aí, como você vai colocar essa criança para fazer xixi? Porque tem uma amiga minha, a doutora Cris, ela fala que o desfraude é a autonomia. A gente tem que trabalhar a autonomia dessa criança. É verdade, é bem isso. Então, se ela não está tendo autonomia, a gente está empurrando uma autonomia forçada, não é certo. E assim, tu vendo tudo isso, sabendo lá no teu Instagram, perguntas, tu tá montando algo muito especial e tem um convite especial para as mamães e papais. Eu tenho um convite especial para todos os papais e mamães. Primeiro, me sigam no meu Instagram, @sabrina.aroucha, e YouTube Sabrina Aroucha também, né? E eu vou fazer um workshop agora no dia 15 de abril. Vai ser muito especial, vou dar várias dicas sobre desfraude, vai ser gratuito, 100% online. Então, é só vir comigo, vai lá na minha página, se inscreva
que vai ser sucesso e você vai ver que a ideia é de trazer paz, tranquilidade para esse processo. Não ficar vendo, eu vejo que os pais ficam muito perdidos, muita informação, né? Aí vão pro Dr. Google e ficam desesperados. Nossa, o Dr. Google é pra deixar pirado de uma vez por todas, né? Sim, aí no Google diz assim, 1 ano e meio tem que estar sem fralda. Meu Deus, meu filho não tá. Aí que traumatiza, aí que perde tudo, Exatamente. Né? Tem uma pergunta que você fez também, que eu acabei falando sobre o pré-desfraude, não que eu falei, sobre a faixa etária. Primeiro, eu vejo muito assim, 2 anos acham que a criança tem que desfraldar logo. Não. É a partir dos 24 meses que ela começa a mostrar sinais de desfraude. Inclusive, um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria fala disso, de 24 a 36 meses. Então, essa coisa de 2 anos tem que desfraldar? Não. A criança pode desfraldar com 2 anos, 2 anos e meio, 3, até os 5 anos ela pode desfraldar. Claro, se a criança já está com 4 anos e pouquinho, é bem importante ela ir num pediatra, ou no médico de família que faça o acompanhamento dela de puericultura, avaliar o desenvolvimento para ver se está tudo ok, ou se tem alguma coisa a ser considerado. Mas a gente pode fazer isso até os 5 anos, de dia, né, o diurno e o noturno. E outra, o desfraude diurno não precisa ser ao mesmo tempo do noturno, eles podem ser momentos diferentes, que é outra coisa também que os pais ficam muito aflitos, né? Ah, desfraudei de dia e da noite não. Não, fica tranquilo. Se a sua criança ainda tem essa faixa entre 2 e 5, tá tranquilo. Ai, amei todas essas informações. Obrigada por compartilhar conosco. Espero que você também tenha gostado e segue a dica da doutora. Vai lá no Instagram dela, se inscreve no canal e acompanha todas essas maravilhas que ela está produzindo com tanto carinho para ajudar você nesse processo do desfraude. Obrigada, querida. Até o próximo encontro. Mari, muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês também por estarem aqui, escutando as minhas dicas e espero ter colaborado com vocês, trago um pouquinho mais de paz no coração nesse momento de desfraude que é tão difícil. Verdade, obrigada, até a próxima. Agora a gente vai ensinar você a dar banho no bebê. A gente tem umas dicas muito especiais e quem vai nos dar essas dicas, nos auxiliar e mostrar, porque a gente montou tudo aqui para mostrar, é a Nádia, nossa doula. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mariana. Então vamos mostrar para as mamães e os papais de plantão que nos acompanham como que funciona esse processo, porque o banho a gente sabe que é algo que assusta, né, Nádia? Porque eles são tão pequenininhos, tão frágeis, como é que eu faço? Temperatura da água, quanto de água colocar na banheira, o que usar, enfim. O que tu auxilia, o que tu ajuda assim, as famílias que tu acompanha nesse processo? Assim, quais são as dicas que tu dá? Então, nos nossos encontros a gente faz essa aula prática de banho, né, onde eu estou bem feliz que os papais estão bem participativos. Ótimo! Eles põem a mão na massa, eles pegam o bebê, eles dão banho e é realmente uma parte que eles ficam nervosos, né? Claro. Com medo de deixar escorregar. Imagina, às vezes o bebê é quase o tamanho da mão de um pai, né? Exatamente. Grandão. E aí a mãe tá naquele pós-parto, né? Não sabe se é um parto cesárea, como é que ela vai fazer para dar banho? Então ela precisa desse auxílio, né? E é onde os papais estão entrando com tudo para botar a mão na massa e ajudar. Ainda bem. Então, assim, as dicas que eu dou, né, para que esse banho seja prazeroso, tanto para os pais quanto para o bebê, é sempre prezando a segurança do bebê. Sim. Porque a gente sabe que quando o bebê nasce, ele nasce de um ambiente quentinho, de um ambiente escuro, de um ambiente onde ele está todo apertadinho, todo esmagadinho. Então, geralmente, quando saem da barriga, e eles ficam muito abertos, muito soltos, eles levam sustos, eles não gostam, né, geralmente dos banhos por estarem soltos e inseguros. Verdade. Então, primeira dica que eu dou é cuidar da temperatura da água. Então, eu sugiro sempre que a temperatura da água seja medida com essa parte da mão, que é onde a gente tem a pele mais sensível. Então, tu mede a temperatura da água com essa parte da mão e se tá legal, se tá quentinha, tá morninha, tá tudo bem para colocar o bebê. A água não pode ser gelada e a água não pode ser fervendo. Não. Ela tem que ser agradável, que não queime essa parte da mão da gente. Isso, exatamente. Tá. Outra dica que eu dou é, a banheira ela tem que estar com a água até onde tape o umbigo do bebê.
essa é a altura ideal da água para que ele se sinta seguro e que os pais tenham também essa mobilidade mais fácil para estar molhando o bebê. Não precisa estar lotada. Não. E não pode ser pouca também, porque daqui a pouco tu não tá conseguindo mais lavar e enxaguar o bebê, né? Isso, exatamente. O bebê tem que se sentir confortável ali dentro também. Então, a altura da água sempre no umbiguinho do bebê, tá? Outra dica que eu dou é, na hora do banho, o ideal é um fraldão de banho. Eu sempre uso esse aqui nos meus encontros. E tá enrolando esse bebê igual um charutinho mesmo, que é quando ele fica todo enroladinho, para ele estar se sentindo seguro nesse momento. E o pai ou a mãe também se sentirem seguros, onde o bebê não vai estar solto e não vai estar escorregando ali no contato pele a pele, junto com água, sabonete, que acaba ficando mais escorregadio. Então a gente sempre começa enrolando o bebê e eu sempre começo trabalhando a parte da higiene do olhinho do bebê. Então a gente pega uma gaze, molha na aguinha, ainda sem nada, né, água, e lava sempre o olhinho do bebê, higienizando sempre de dentro para fora. Então essa parte é bem importante para estar tirando ali a sujeirinha que sempre fica, né? Deixar ele bem tranquilo nesse momento, quentinho, se sentindo seguro. Dá para estar rolando uma musiquinha também, sim, né? uma Relaxante. Conversa, né? Com o pai ou com a mãe junto com o bebê. Tá fazendo sempre com movimentos calmos, tranquilos, para que o bebê se sinta bem. E aproveitar que ele está enroladinho. Que não perde a temperatura, né? Não perde a temperatura e ele também está se sentindo seguro. E lavar o cabelinho do bebê. Importante também, Mariana, sempre antes do banho, deixar tudo preparado já em volta. Tudo pra gente ir pegando, né? Isso, não ficar aquela correria. Meu, cansa aquilo, não peguei aquilo. Então já deixa tudo montadinho na volta. Exatamente, já deixa tudo prontinho para que esse banho aconteça seguro e rápido, né? Porque a gente precisa de praticidade também. Lógico que quando eu falo do banho, eu falo, ó, vocês têm que ver que agora é um boneco, que tá quietinho, que tá calminho. Mas geralmente os bebês ficam agitados, eles ficam, né, choram na hora do banho, então bate mais um nervosismo também. Então quanto mais prático tiver, melhor, tá? Então eu sempre ensino a dar o banho assim, lavar a cabecinha ainda no colo, né, do pai ou da mãe. Passar, né, sempre o shampoozinho ou o sabonete líquido, botar na cabeça. Eu sempre ensino assim, né? Tem mãe ou pai que prefere colocar na palma da mão, sempre com auxílio de outra pessoa. Mas se a mãe tá sozinha ou o pai tá sozinho, então dá para fazer assim também, de colocar já direto na cabecinha do neném. Pouca quantidade, não precisa muito. Ainda mais que tem uns que são carequinha. Esse nosso cabeludão. Esse é exatamente. Tem várias crianças que nascem cheias de cabelo também. É verdade. E aqueles primeiros banhos, né, para tirar o vernix que vem da maternidade, daí já exige um pouquinho mais de cuidado. Então, lavou a cabecinha, tá tranquilo, o neném provavelmente nessa hora vai estar bem tranquilo, porque vai estar aqui no colinho, até no quentinho. Porque tem muito bebê que ama água. Sim. Né? Que não chora. A minha sempre adorou ficar na aguinha. Sim. Agora já pode secar a cabecinha do neném, deixa bem sequinha, né? Seca o cabelinho. E depois de estar pronta essa parte, a gente vai pro corpinho do bebê. Então pode até enroladinho no banho, fazer essa entrada dele na água. E tá lavando agora, né? Deixar ele se adaptar dentro da água, com a temperatura. Tirar uma parte da fralda, lavar daí ele desse lado aqui, aonde ele tá sem, então já, né? E jogando a aguinha com calma. Lava bem o pescocinho, porque aqui na dobrinha, né? Sempre fica um restinho de leite que sai ali na hora do mamar. Então, sempre lava bem essa dobrinha do pescoço. E eu sempre falo assim, não precisa ter medo de tocar no bebê. O bebê gosta desse toque, ele gosta desse aconchego, do pegar mesmo, né? Ele gosta de sentir isso. Então, às vezes, os pais ficam com medo de tocar, de machucar. É tão pequenininho, tão frágil. Exatamente, não precisa ter medo. Então, lava bem as mãozinhas, porque no meio dos dedinhos sempre fica um pelinho, né? Que eles ficam da coberta, da luvinha que a gente usa neles para esquentar a mãozinha. Então sempre tá lavando bem o corpinho, embaixo do braço. Enfim, daí vai se adaptando conforme
vai se sentindo bem, né? Daí pode voltar com o paninho aqui desse lado, depois tira do outro, faz o mesmo procedimento, lava essa parte aqui agora. E aí, Mariana, tem a parte da virada do bebê, que é quando eles viram de bruço para lavar a parte das costas. Que é onde as mães e os pais mais se assustam. Exatamente. Vai escorregar. Vai escorregar, vai cair, né, no banho. Então, assim, eu particularmente sempre falo assim, para esse momento da virada, a gente tem que estar muito seguro para estar fazendo isso. Tanto que tem famílias que dão os primeiros banhos e não viram, Exatamente. Então, tem as duas opções. Ou não vira, e aí é só abrir o paninho e fazer essa lavar as costas assim, não tem problema nenhum, é conforme os pais se sentirem melhores. Ou a gente faz a virada, que é sempre colocar o braço, virar o bebê, o braço sempre assim para apoiar o bebê, aonde a cabecinha dele vai ficar para o lado de fora. Então a pegada importante é o braço tá na frente do bebê, com a cabecinha dele apoiada no cotovelo. E assim dá para fazer a lavada com ele virado. Mas isso não é essencial para o banho, né? Pode fazer, se o pai não se sente seguro, pode fazer de barriguinha para cima mesmo. Sim. Que delícia, que banho gostoso. E eu sempre falo, né, nesse momento do final, se preparem, porque o bebê já vai estar chorando, já vai estar esperando o mamazinho, a mãe já vai estar ali pronta para dar esse mamazinho para ele. E aí agora uma toalhinha do lado. Isso, uma toalhinha do lado, para secar, para colocar, né? Aqui não tem muito, a gente seca ele, coloca a touquinha e enrola bem. Enrola bem. Já tem que estar com a roupinha toda Isso, a roupinha já tá ali do ladinho, já preparadinha. Tem fraldinha, tudo, vestir e mamazinho. Exatamente. Ai, e pronto, tá delícia. cheirosinho pro mamar. Ai, amei, amei. Muito obrigada. Imagina. Até o próximo encontro. O bebê tá cheiroso, adorei. Tá cheiroso, tá uma delícia.